Daniela Tobo e Ana Quintana são formadas em Direito no Brasil, ambas com registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas foi em Portugal que realmente iniciaram a carreira de advogadas. A sociedade Tobo e Quintana foi constituída em 2015. Originou-se de uma grande amizade entre as sócias que, depois de serem colegas de mestrado e partilharem um escritório, decidiram que seria mais apropriado formarem uma sociedade na qual pudessem oferecer maiores garantias e segurança aos seus clientes, pois a partir daquele momento se tornaram uma equipe. Hoje o escritório atua em diversas áreas do direito e conta com advogados parceiros especializados para cada área específica. Entretanto, o foco principal da sociedade é o direito societário e tributário, o investimento estrangeiro e também a imigração para Portugal. Olá, seja bem-vindo! Hoje no Empresários de Sucesso TV, nós vamos conversar com Daniela Tobo e Ana Quintana. Elas são advogadas com mestrado em Direito Fiscal e sócias fundadoras do escritório Tobo e Quintana Sociedade de Advogados. Elas falam diretamente da cidade do Porto, em Portugal. Sejam muito bem-vindas. Olá, Daniel. É um prazer e agradecemos aqui o convite de vocês. Olá, obrigada também, agradecemos o convite. Para começar a nossa entrevista, Daniela, como surgiu essa parceria e também a formação da sociedade? Conta pra gente. Foi em 2014, quando a gente estava fazendo mestrado em Direito Fiscal, nós nos encontramos na universidade, éramos as estrangeiras da turma, não é? Eu já morava em Portugal desde 2001, a Ana morava desde 2012, portanto ela era recém-chegada em Portugal. Nos encontramos, começamos a falar, as nossas experiências anteriores eram diferentes, mas se completavam de alguma forma, e resolvemos avançar aqui com essa parceria do escritório, sempre focada na área da consultoria, na área principalmente do investimento, e começamos essa parceria e em 2015 surge oficialmente o escritório, a sociedade, como conhecemos hoje, Tobo e Quintana Sociedade de Advogados. Portanto, foi mesmo na universidade que nos encontramos, tá bom? Eu já morava em Portugal há bastante tempo, na época já tinha 15 anos de profissão e a Ana estava começando nessa área, portanto foi mesmo ali que a gente se encontra. Agora eu quero convidar a Ana para participar do nosso bate-papo. Ana, já que o escritório foi fundado em 2015, agora 2020, depois de 5 anos, conta pra gente qual é a situação e como está o escritório atualmente. Sim, bem, nesses últimos 5 anos, nosso escritório realmente tem crescido muito. Hoje já contamos com uma equipe multidisciplinar, temos vários advogados que trabalham conosco em diversas áreas do direito. Entretanto, o nosso foco principal ainda continua sendo o investimento. Trabalhamos muito na área do investimento imobiliário, no investimento empresarial e também no direito da imigração, que seriam os vistos, autorizações de residência e também os processos de nacionalidade. Esse é o nosso principal foco no momento. Mas acredito que, assim, todo esse crescimento que temos tido no nosso escritório, boa parte se deve às parcerias que fizemos com vários escritórios ao redor do mundo. Temos parcerias no Brasil, parcerias na Inglaterra, na Suíça, e mais recentemente temos tido agora a parceria na Índia, onde fomos recentemente em fevereiro, para apresentarmos o Golden Visa num congresso internacional. Portanto, assim, acredito que toda essa interligação que tivemos com o nosso escritório, com os nossos parceiros, é que tem feito o nosso escritório realmente crescer tão rápido nesses últimos 5 anos. Sem dúvida, aspectos importantes destacados por você. Agora, Daniela, eu tenho observado que muitas pessoas têm procurado se planejar ou pesquisado para investir e também empreender no exterior. Em primeiro lugar, vocês aconselham essas pessoas a investirem e a empreenderem em Portugal? E aí eu emendo com a pergunta, que tipo de investimento? Portugal é um país extremamente atrativo quando se fala de investimento.
Falando com brasileiros, a gente não pode deixar de destacar a questão da língua. Portanto, é essencial, falamos português, e isso, querendo ou não, nas negociações e nas transações, auxilia muito e é uma coisa extremamente importante. Portanto, para brasileiros, a língua é um ponto favorável em investir em Portugal. E depois, Portugal tem várias questões que são atrativas. É a porta de entrada da Europa. Portanto, estamos ali no comecinho, entrando em Portugal, consegue se abranger praticamente toda a Europa. Portugal tem uma economia extremamente estável. Nos últimos anos, e com algumas alterações mundiais que temos tido, Portugal tem conseguido crescer e se manter num bom caminho. A mão de obra portuguesa é uma mão de obra extremamente qualificada e tem um custo muito inferior quando comparado com o resto da Europa. Portanto, isso também atrai muitos investidores, não só brasileiros, mas do mundo inteiro. Relativamente às infraestruturas de Portugal, temos infraestruturas excepcionais, tanto nas telecomunicações, enfim, toda a estrutura de Portugal funciona. E existem muitos incentivos fiscais relativamente a estrangeiros que vêm para cá residir ou investir. E isso também é uma das questões que atrai o investimento. Quando a gente fala como investir ou em que investir, existem 2 setores hoje que têm muitos incentivos e que têm uma rentabilidade alta. O primeiro é a agricultura. A gente percebe, nós no escritório temos aqui um departamento regulatório, né? Fazemos a parte de licenciamento. E temos alguns clientes que solicitaram autorizações para plantio, cultivo de cannabis medicinal, para fins medicinal, porque tivemos uma alteração legislativa há muito pouco tempo. E a gente percebe que esses projetos, que são enormes, são investimentos muito grandes, têm muitos subsídios do governo. Portanto, a área da agricultura tem aqui um grande aporte, uma grande participação do Estado. E depois o imobiliário. Os investimentos imobiliários em Portugal são muito rentáveis e também são muito credíveis. Esse investimento pode ser feito de 2 formas. Diretamente na compra dos imóveis de uma forma direta, comprar uma casa, comprar um apartamento, ou mesmo através de fundos de investimentos imobiliários, que também é uma forma de rentabilizar esse investimento. Essas são as 2 principais questões de investimento. No escritório a gente vê tanto pequenos clientes como grandes clientes, ou seja, com investimentos pequenos ou grandes, mas a advertência que a gente faz sempre nós hoje temos muita informação na internet e as pessoas vão lá e buscam essas informações. Olhem sempre qual a fonte dessas informações e procurem profissionais capacitados. É importante terem um bom planejamento societário e um bom planejamento fiscal, porque o projeto pode parecer rentável e muitas vezes não ser, tá bom? Então essa é a chamada de atenção que eu faço para quem quer investir e empreender em Portugal e em outros lugares, tá bom? Daniela, aspectos importantes trazidos por você nessa sua resposta, mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais. Por que alguns investidores acabam por optar em morar em Portugal após esse primeiro aporte, após esse primeiro empreendimento? Portugal é um país extremamente seguro. Esse ano, inclusive, na lista internacional que existe, Portugal ficou como o primeiro país da Europa em termos de segurança e o 3º país do mundo. Portanto, a questão da segurança é muito importante quando a gente vai escolher o local onde se vai morar. E não só a segurança interna, mas também a segurança externa. Portugal não entra em conflitos, Portugal tem um bom relacionamento internacional. E isso também ajuda muito quando a gente opta por morar num país. Portugal tem essa vantagem. E depois nós temos uma estabilidade, portanto, nós temos aqui uma estabilidade econômica, obviamente, mas temos uma estabilidade em termos de país e culturalmente. Então, é um país muito seguro e um país extremamente estável. E isso faz com que as pessoas que inicialmente investam passem a querer residir. Fora o clima e a alimentação, que são excepcionais. E o povo também é muito aprazível. Portanto, junta um pouco de tudo e acho que é essa a escolha e por isso que muita gente vem morar para cá. Ana, para aqueles telespectadores que ficarem interessados em morar em Portugal, gostaria que você respondesse a seguinte pergunta: o que é de fato necessário para morar em Portugal? Para residir em Portugal, diferentemente de vir como turista, que não é necessário solicitar vistos, para residir é obrigatória a solicitação de um visto de entrada, um visto que permite essa residência. Com ela, depois, na chegada a Portugal, se solicita uma autorização de residência. Existem vários tipos
de autorizações de residência. Entretanto, aqui como o foco é o investimento, acredito que seria mais importante eu falar sobre o visto Gold, que seria uma autorização de residência especial para investidores em Portugal. Esse visto, diferentemente dos outros, possui vários benefícios, que, por exemplo, a pessoa pode vir residir, ter a autorização de residência em Portugal, mas vir residir poucos dias. Não é necessário ficar todo o tempo necessário como os outros vistos. Além disso, outra forma que a pessoa pode vir para Portugal é quando se obtém a nacionalidade portuguesa. Nesse caso, nós temos tido muita procura nas nacionalidades através da descendência de portugueses, através do casamento, e também, ultimamente, pelos descendentes de judeus sefarditas. Então, assim, acredito que essas seriam os pontos principais, as maneiras principais de se vir para Portugal, residir em Portugal. Perfeito. Agora, para encerrar, Daniela, gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o cenário atual. Falamos de investimento, sobre a possibilidade de pessoas saírem do Brasil para residirem aí em Portugal, mas fala para a gente, qual é a situação neste momento, diante dessa situação complicada em que o mundo vive? Obviamente que hoje a maioria dos negócios e a maioria das coisas nesse momento são feitos online, e a gente tem utilizado muitas ferramentas digitais para concluir negócios, para fazer entrevistas, como estamos aqui hoje. Portanto, esse é o foco. O nosso escritório, como sempre lidou com muitos estrangeiros, nós sempre tivemos os meios de comunicação à distância, por e-mails, por Skype, portanto, sempre tratamos os nossos clientes ao longo desses 5 anos pelos meios digitais. Portanto, para nós, para o nosso escritório, a adaptação não foi assim tão complicada. Nos atos que são obrigatoriamente presenciais, como outorga de procurações, constituições de sociedade, aqueles atos em que o cliente necessita estar presencialmente, as medidas de segurança são obrigatórias e têm que ser tomadas. O uso de máscara, o uso de viseiras, o distanciamento quanto às questões de segurança. Isso o escritório e todas as entidades públicas acabam utilizando. Entretanto, o restante a gente acaba fazendo online. Hoje os processos de cidadania, o Golden Visa, todas essas situações de processos administrativos têm sido feitos online. É enviado os documentos originais pelo correio e o resto do processo é sempre tramitado online. Portanto, isso também tem auxiliado. Obviamente que depois de 20 anos de profissão, e eu comecei numa época em que não existiam os meios digitais, as adaptações têm que existir, mas eu acho que muito menos do que muitas áreas de atividade hoje em dia no mundo inteiro, né? E Portugal é um país que é muito desenvolvido tecnologicamente. Nós temos aqui bons acessos às tecnologias. Que ótimo. Parabéns pelas informações, pelo trabalho, desejo sorte e voltem mais vezes aqui ao programa Empresários de Sucesso. Até a próxima. Obrigada, Daniel. Obrigada. Eu conversei com Daniela Tobo e Ana Quintana. São advogadas com mestrado em Direito Fiscal e também sócias fundadoras do escritório Tobo e Quintana Sociedade de Advogados. Elas conversaram com a gente diretamente da cidade de Porto, em Portugal. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.